Antes da gente começar, vamos curvar nossas cabeças, vamos orar. Eu queria pedir o pessoal que está lá fora, lá atrás também, para que mantesse em silêncio, por favor. Assim que você terminar de fazer o seu dízimo, senta no seu lugar, não fica conversando aí atrás não. Isso incomoda os irmãos que estão aqui. Fecha seus olhos. Quando a gente fecha os nossos olhos, a gente coloca o nosso pensamento em Deus. O fechar os olhos já é uma mensagem. O ato de a gente fechar os nossos olhos, colocar a nossa atenção naquilo que nós vamos fazer, já é uma mensagem que chega no céu. Se Deus não falar conosco, se Ele não liberar o Espírito para ministrar nos nossos corações, nós vamos sair daqui somente participando de mais um encontro de pessoas, mais uma programação social. Então feche seus olhos. Deseje que o Espírito fale com você. Anseie por escutar a voz de Deus nessa manhã. O problema de Deus falar nunca foi na boca de Deus, foi sempre no ouvido das pessoas. Pai, no nome de Jesus, nós estamos aqui nessa manhã porque nós saímos da nossa casa e viemos aqui para Te encontrar. E nós queremos que esse encontro produza em nós algo substancial, perceptível e real. Abre o nosso entendimento, abre os nossos ouvidos, abre os nossos olhos, abre a nossa percepção para aquilo que o Senhor quer fazer em nós e através de nós. Nós vamos ler a Tua santa palavra, a Tua revelação, aquilo que o Senhor deixou para nos instruir, nos conduzir, nos ornar, mostrar o caminho, nos transformar e nos abençoar. E eu te peço no nome de Jesus, tira tudo que pertence a mim mesmo e que o Senhor de alguma maneira, na minha incapacidade, possa me usar como vernáculo do Senhor nessa manhã para nos abençoar e fazer com que cada um de nós não saia desse lugar da mesma maneira que entrou. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém? Muitos estão pensando, achando que hoje é um culto especial. Hoje não é um culto especial. Todo culto, na verdade, é especial, né? Mas vocês estão vendo aí essa turma toda de laranjinha aí, né? O Marquinhos já falou um pouco. E mais cedo aqui um irmão, acho que foi o Newton, o diácono, falou: eu gostei de você de laranjinha. Eu falei assim: eu já fui um bagaço. Eu estou melhor de laranja, mas eu já fui um bagaço. Todos nós, né? Fomos um bagaço. Existe posso dizer matéria, né? Alguma coisa na Bíblia que chama toponimia. Não sei se você já ouviu falar nisso. A toponimia é um estudo acurado, teológico, que você faz sobre os montes da Bíblia. O movimento Legendários ele é muito ligado ao monte, à montanha. É um grupo de homens que vão subir numa montanha, que vão, né, fazer o que lá nessa montanha? Encontrar com o legendário número 1. Então, quando se você pegar e se aprofundar no estudo da toponimia, né, nessa matéria bíblica, você vai achar de Gênesis a Apocalipse centenas de montes, centenas de acontecimentos, de histórias, né? As grandes coisas todas praticamente que aconteceram na Bíblia Sagrada, ela está ligada a algum monte, algum tipo de monte. Quando Deus falou com Abraão que ia dar a terra para ele, Deuteronômio 11, ele fala: eu vou te levar para uma terra lotada de montes e de outeiros. A terra prometida era uma terra montanhosa. A profecia do Messias é que ele iria aplainar todo o monte e cobrir todo o outeiro. Ele ia fazer a planície, os montes virarem planícies. São inúmeras. O primeiro monte, talvez, antes de Abraão não, mas um dos primeiros montes que a gente tem uma ênfase em cima dele é o Monte Ararat, onde a Arca de Noé
passa lá, né? Ela para quando Noé está esperando a resposta de Deus para sair do dilúvio. O maior sermão pregado na história da humanidade, reconhecido por todos os líderes, inclusive não evangélicos, o Sermão da Montanha foi pregado num monte. Jesus, quando chamou os 3 discípulos, os homens mais próximos dele, Pedro, Tiago e João, para mostrar para eles, literalmente a olhos vistos, a sua divindade no monte da transfiguração, ele levou eles para o monte. Não poucas vezes na Bíblia a gente vê Jesus, ele se afastando e saindo de perto das pessoas para ir para o monte orar. Nós vemos Moisés diante da sarça ardente ali, ele estava chegando perto do monte Horebe. Moisés, que foi impedido de entrar dentro da terra prometida nos seus últimos dias, Deus leva ele para o Monte Pisgah e fala, você vai perceber e olhar daqui de cima a terra prometida, e aí mesmo você vai morrer. E ele morre e não encontrar o corpo do cara até hoje. Sempre que a Bíblia Sagrada ela fala de montes, ela fala muitas vezes sobre dificuldades, sobre lugares onde nós nos tornamos pessoas vulneráveis, onde nós encontramos desafios que são difíceis da gente transponir por nós mesmos. Salmo 121, todos conhecem, fala, eu levo os olhos para o monte, de onde vai vir o meu socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O Salmo 126, ele fala, assim como fortalecidos são aqueles como o monte Sião, são aqueles que confiam no Senhor, não se abalam. Em Apocalipse fala que nos últimos dias, Deus ele vai construir na sua cidade santa o seu monte. Então a Bíblia Sagrada ela fala N vezes sobre montes, sobre todos os tipos de montes, sobre homens que receberam revelações no monte, sobre milagres que aconteceram nos montes, sobre as dificuldades, sobre a elevação espiritual do povo de Israel no monte. E uma coisa que é muito importante para nós aprendermos, antes de eu entrar no texto aqui, é que muitas vezes, e Deus ele mostra isso na sua palavra o tempo inteiro, nós não temos percebido e não temos entendido as batalhas que nós estamos vivendo, nós não sabemos como guerrear, nós não sabemos quem são os nossos inimigos, nós não sabemos quem são os nossos aliados, e muitas vezes a gente não sabe nem que tipo de batalha que a gente está lutando. E uma coisa muito errada que os cristãos fazem, cometem e não é de hoje, é que eles tentam buscar coisas espirituais para compreender a realidade natural. Eles ficam tentando buscar poder que vem do alto, para com o poder que vem do alto entender as coisas que estão acontecendo. E por isso que tem fracassado tanto nas suas lutas pessoais, nas suas batalhas, nas suas dificuldades, na sua vida espiritual e não progride espiritualmente. O processo de crescimento espiritual, o processo de entendimento das coisas espirituais, ela é completamente ao contrário. Você ter uma percepção muito clara do que está acontecendo na nossa realidade, com os nossos olhos, com os nossos sentimentos, com aquilo que a gente compreende, entende, estuda, vê, e com esse entendimento das coisas que acontecem ao nosso redor, nós entendemos o que isso está refletindo no mundo espiritual. Você está me entendendo a grande diferença? É por isso que os profetas, eles não eram pessoas que simplesmente recebiam revelações de anjos, não. Eles compreendiam o que acontecia, e pelo que eles aconteciam, eles previam o que ia acontecer, porque eles conheciam o Deus que eles serviam. Então você pega um Isaías, por exemplo, quando ele fala as suas profecias, o que ia acontecer, a apostasia de Israel, o culto que não chegava mais do coração de Deus, não é porque ele era um cara que recebia um choque do céu, não. É porque ele tinha entendimento e ele olhava a situação política, ele olhava a situação do povo de Israel, ele olhava as práticas religiosas, ele olhava como que o pessoal estava cuidando do órfão, da viúva, e ele falava, esse povo está totalmente fora dos planos de Deus. E aí ele levava isso para o Senhor, ele levava isso para o reino do Espírito. Jesus o tempo inteiro fez isso ensinando os caras, ele passava, olhava uma lavoura lá e falava, está vendo?
Olha como que está cheio já para a colheita, mas tem pouco trabalhador. Olha os pescadores, vocês pescam peixe, eu vou chamar vocês para pescar homens. Ele olhou um cego, curava de um cego e falava, ele é cego, né? Não consegue enxergar, mas cego mesmo, falou para os fariseus, são vocês. E vocês são cegos querendo carregar outros cegos. E aí 2 cegos levando outro cego, vocês vão tudo capotar no buraco. Então Jesus o tempo inteiro, Marquinhos falou de Jeremias. Jeremias ele viu uma panela virando, algo que era perceptível, e ele entendia a situação política de Israel. Ele viu a panela virando e ele falou, aquilo ali foi o que Deus me mostrou, que vai acontecer com Israel, que eles vão ser levados para o cativeiro. Ele percebia, entrando e vendo as coisas ao redor, a percepção da vida, o entendimento das relações, e ele conseguia levar isso diante de Deus. Essas são as batalhas que nós temos que entender e começar a lutar. Vocês estão me entendendo? A batalha no céu é do Senhor. Paulo falou para Efésios, a nossa luta não é contra carne ou contra sangue, mas contra principados, potestades e dominadores do mundo mal. Nesse mundo tenebroso, nas religiões celestiais, em Cristo Jesus. Quem luta a batalha espiritual é o Senhor, não somos nós. Nós entendemos quais as batalhas que nós temos que entrar, nós entendemos a nossa posição nessa terra, nós entendemos como que nós devemos cuidar das nossas relações, de tudo que diz respeito à nossa vida física, emocional, e colocar essas coisas diante do Senhor e entregar para Ele as nossas batalhas. E a gente vê isso acontecendo na Bíblia o tempo inteiro. E muitas vezes a gente fica querendo virar e tomar a ordem das coisas. Eu quero falar sobre um monte e algo que aconteceu. Eu estava buscando um texto para trazer uma mensagem para a igreja nessa manhã. Não é uma mensagem para os legendários, é uma mensagem para a noiva de Jesus. Não é uma mensagem para os homens, o Espírito Santo não tem sexo, não tem idade. É uma mensagem que vai no coração do ser humano. E o texto que Deus me deu foi um texto que está lá no livro de Reis, no primeiro livro de Reis, no capítulo 19. Todo mundo conhece a história. Sem combinar muita coisa, o Marquinho até deu um spoiler no início. Diz assim, do verso 1 Reis 19, nós vamos ler 8, 9, depois nós vamos pular para frente um pouquinho e ler mais um pedaço. Diz assim, levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor, e lhe disse, que fazes aqui, Elias? Vamos pular lá para o 12. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um cicio tranquilo e suave. Ouvindo-o Elias, envolveu o rosto no seu manto, e saindo, pôs-se à entrada da caverna. Eis que lhe veio uma voz e lhe disse, que fazes aqui, Elias? Ele respondeu, tenho sido extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares, mataram os seus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuraram tirar minha vida. Disse-lhe o Senhor, vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e em chegando lá, unge a Hazael, rei sobre a Síria, a Jeú, filho de Nins, e ungirás rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel Meolá, ungirás profeta em seu lugar. Eu creio que todos conhecem a história aqui. Elias vivia no tempo onde Israel se tornou mais apóstata em toda a sua história. Era governado pelo pior rei que já aconteceu na história de Israel, Acabe. Acabe casou com uma mulher, Jezabel, que era uma cobra. E eles, como o Marquinhos falou, muito pior do que Jeroboão, que se iniciou como Jeroboão. Os 10 reinos já estavam separados, e Acabe ele promovia e montava e criava em todo Israel altares para adoração ao Baal.
Israel estava vivendo na maior apostasia do seu tempo, e foi nesse momento que o profeta Elias, ele começou o seu ministério. E ele começou o seu ministério ali, tentando trazer novamente um despertamento espiritual para a nação de Israel, retornando ao culto ao verdadeiro Deus, trazendo para o povo de Israel as práticas que eles tinham de viver como sociedade para refletir aquilo que Deus faria na vida deles, trazendo um restabelecimento das relações entre as pessoas, entre os indivíduos, entre uma nação. E num desses eventos, ele desafia e ele vence os profetas de Baal. Vocês sabem lá a história do fogo que descia do céu. Logo depois ele ora pedindo para que Deus mandasse chuva, e ele já tinha falado com Acabe que não iria chover durante 3 anos, e depois quando vem chuva ele avisa para Acabe que agora ia chover. Ele tinha entendimento de todas essas coisas, ele começa a falar da chuva e não tem sinal nenhum de chuva, até que ele vê uma pequena nuvem lá pequenininha, e ele fala: olha, aquela nuvem é um sinal. Ele sabia distinguir as coisas que ele via, que ele enxergava, que ele entendia, para levar isso para o reino do Espírito. Ele viu uma pequena nuvem, do tamanho da mãe do homem, e ele falou: vai chover. Ele conseguia perceber, naquilo que ele olhava, o que estava aí, que iria acontecer no reino do Espírito. A Bíblia fala sobre um dom que chama discernimento de espírito. Já ouviram esse dom? Discernimento de espírito não é um choque que a pessoa recebe, tem revelação. O dom do discernimento de espírito é a pessoa é tão atenta nas realidades, ela tem tanta sensibilidade para perceber o que está rolando, que ela olha para a pessoa e fala assim: aquela pessoa está mentindo. Ela, pelo traço dela, ela consegue perceber: aquela pessoa está com ódio no coração, aquela pessoa está com inveja. Irmãos, presta atenção no que eu quero deixar aqui. Nós fomos chamados para viver aqui na terra ainda. Nós ainda não somos anjos. Nós ainda comemos, bebemos. Viu Elias ali? Começa falando o texto. Ele estava com fome, ele estava ferido. Deus mandou anjo para alimentar ele, mas para alimentar, não foi um alimento espiritual, foi pão que ele comeu ali, para ele pegar 40 dias de estrada e continuar andando no monte. Ah, mas o que o monte tem a ver com isso? O monte é um lugar de incômodo. É um lugar físico de incômodo, mas que nos mostra o nosso incômodo em lugares espirituais que nós encontramos, onde nós estamos. E depois que Elias tinha feito o grande milagre, vencido os profetas de Baal, colocado aquele altar e o fogo desceu, ele era o cara mais fera que tinha, mais cheio de poder, mais cheio de unção de Deus. Ele falou que ia chover e começou a chover. Ele recebe um decreto de Jezabel e ele foge para esse lugar deprimido, pedindo para morrer. Num lugar incômodo, num lugar de dificuldade, num lugar de necessidade, num lugar deprimido, num lugar de ansiedade, num lugar de solidão. É o lugar que nós vivemos o tempo inteiro aqui nesse mundo, mas é um lugar onde Deus se manifesta. É um lugar onde Deus quer falar conosco. É um lugar onde Deus quer mostrar os grandes desafios que nós temos na nossa vida, utilizando coisas naturais para nos mostrar o reino do Espírito. Então ele estava num lugar não só naturalmente falando de necessidade, mas espiritualmente. Mas olha que sensacional isso aqui. Deus chega para ele e fala com ele assim: o que fazes aqui, Elias? Ele estava dentro da caverna. O que fazes aqui, Elias? No monte, sozinho. Presta atenção, tem um segredo aqui. Nós estamos aqui no mesmo lugar, não é? Quando você está no mesmo lugar, você pergunta para o professor: o que você faz aqui? Quando você não está, você pergunta como? O que você faz aí? Deus estava lá com ele. Elias, o que você faz aqui? Não é o que você está fazendo aí, não. Deus não estava lá e
Elias lá não, e Deus está perguntando, o que você está fazendo aí não? Deus perguntou, o que você está fazendo aqui, onde eu estou? Mas ele não conseguia perceber mais a voz de Deus. Aí Deus manda ele sair, fala para ele para fora da caverna, que ele ia dar para ele o que ele iria fazer, que o ministério dele não tinha ainda acabado, que não era a hora dele morrer, que ele queria suicidar, né? Não teve coragem de suicidar, né? Tinha ainda o temor de Deus. Quantos não estão assim nos nossos dias? Doido para o Senhor nos levar, doido para o Senhor nos escolher. Só não fazemos porque não temos coragem ou porque ainda tem um certo temor de Deus. Mas está lotada de gente querendo morrer. Nunca vi tanta. Aí Deus mandou ele sair da caverna. E na hora que ele sai da caverna, lá no versículo 12, disse-lhe Deus, sai-te, põe-te neste monte, na montanha, perante o Senhor. Eis que passava o Senhor. E o grande e forte vento fendia os montes, despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto. O Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo. Mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um sussurro tranquilo e suave. Era onde Deus está. Ouvindo-o, Elias envolveu o rosto no seu manto. E saindo-se, pôs-se à entrada da caverna. Eis que lhe veio uma voz e lhe disse, novamente, o que fazes aqui, Elias? Deus mandou ele sair da caverna. Deus mandou sair daquele lugar. Deus mandou ele sair de onde que ele estava, da solidão que ele estava, da depressão que ele estava. Tirou ele para fora da caverna e novamente Deus pergunta para ele. Deus não perguntou para ele, o que você está fazendo aí? Deus tirou ele e ele pergunta de novo, o que você está fazendo aqui? Deus continuava com ele. O que você está fazendo aqui? O Deus que falou no fogo, ele falou no fogo com o profeta Elias, lembram? O fogo desceu e consumiu aquilo que Elias tinha colocado. Deus falou com Elias no meio do fogo quando ele era um profeta valente, quando ele era um homem cheio de força, quando ele era um homem que estava disposto a encarar 400 profetas. Mas quando Elias era um homem deprimido, triste, angustiado, o mesmo Deus falava com ele em sussurro. É o Deus que sabe exatamente como ministrar no nosso coração, nas circunstâncias que nós estamos vivendo. E quando nós, por nossa disponibilidade, né, a montanha é sensacional por causa disso. Porque esse lugar de desconforto, porque esse lugar de necessidade, por esse lugar de carência, ele pode ser produzido por nós quando nós vamos para uma montanha. É um lugar onde nós somos colocados à dependência de Deus. Então não é que a montanha tem algo especial e espiritual, não. É o que eu falei no começo. Nós promovemos coisas dos nossos sentidos, das nossas emoções, das nossas carências naturais, das nossas necessidades físicas, e isso nos leva num lugar de encontro pessoal com Deus. A igreja de Jesus em 2000 anos está conseguindo retornar essas veredas antigas. Jejum. Lugar de necessidade, dependência de Deus. Montanha para ser transposta, lugar de desafio, dependência de Deus. É um lugar onde Deus fala, é um lugar onde Deus se revela, é um lugar onde Deus se apresenta, é um lugar onde Deus não te pergunta o que você está fazendo aí, Ele te pergunta o que você está fazendo aqui. Ele não perguntou para Adão o que você está fazendo aqui, ele perguntou para Adão, onde você está? Lembra? Adão já estava separado de Deus. Ele não chegou para Adão e perguntou, Adão, o que você está fazendo aqui? Não, perguntou, aonde você está? Você acha que Deus não sabia onde Adão estava? Capaz, né? Ele não sabia onde que Adão estava. Não, ele fala com Adão o seguinte, você foi embora. Você saiu. O que você está fazendo aqui? Qual que é o lugar de desconforto que você tem, irmãos? Deus quer falar com você nesse lugar. Deus quer falar com você nos lugares indesejáveis que você tem andado.
nos lugares que você tem passado dificuldade. Todos nós temos lugares indesejáveis na nossa vida que nós passamos. Todos. Sejam montanhas físicas ou sejam montanhas espirituais. Todos. Lembra José? Lembra Paulo? Lembra Jonas? Lugares de situações indesejáveis. Nesse lugar é o melhor lugar para Deus falar conosco. Então a montanha nada mais, nada é do que a gente produzir isso forçado. Nós vamos para lá para passar por isso. E é sensacional, e é maravilhoso. São homens que são formados, que são ensinados, que são discipulados, que são amados. E a nossa vida é uns ensinando os outros ensinando os uns. Tudo que nós somos, cada um de nós aqui, nós somos de alguma maneira fruto das nossas relações. Desde o dia que nós nascemos até hoje. Boas relações e más relações. O que eu tenho de homem de Deus na minha vida, eu devo ao pastor Robert, eu devo ao pastor Marley, eu devo à irmã Heikle, eu devo ao meu sogro. E tudo que eu tenho de ruim eu devo com uma turma lá também, e a gente vai sambando e colocando na balança, mas nós somos chamados e nós somos influenciadores um dos outros e dos outros um. E a montanha é sensacional, é um bando de homem doido por Jesus, louco para encontrar com o Senhor, e nós queremos transferir vida um para os outros, unção para os outros, ensinamento para os outros, discipulado um para os outros, e só existe um para ser glorificado na montanha, que é o legendário número 1, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então esse é o processo. Amém?